Eu vou explicar sobre a embriologia do sistema digestório, começando pela formação do intestino primitivo. O intestino primitivo forma-se durante a quarta semana do período embrionário, quando as pregas cefálica, caudal e laterais incorporam a porção dorsal do saco vitelino do embrião. Inicialmente, o intestino primitivo é fechado nas suas extremidades, na extremidade cranial pela membrana bucofaríngea e na extremidade caudal pela membrana cloacal. Logo depois, essas pregas se desfazem e estabelecem a comunicação entre o tubo digestório e o exterior do embrião. O revestimento do intestino primitivo. O intestino primitivo é revestido basicamente por endoderma, sendo que nas extremidades o tecido é ectodérmico. Na membrana bucofaríngea, é uma derivação do ectoderma denominada de estomodeu, e na membrana cloacal, uma derivação do ectoderma denominada de proctodeu. O endoderma do intestino primitivo origina a maior parte do epitélio e das glândulas do trato digestivo. O intestino primitivo. O endoderma especifica informações temporais e posicionais essenciais para o desenvolvimento do intestino. O tecido muscular, conjuntivo e outras camadas da parede do trato digestivo são derivadas do mesênquima esplâncnico que circunda o intestino primitivo. O intestino primitivo divide-se em três partes: intestino anterior, médio e posterior. O intestino anterior dá origem à faringe primitiva, sistema respiratório inferior, esôfago e estômago, duodeno proximal, fígado, aparelho biliar e pâncreas. O suprimento sanguíneo do intestino anterior é feito pela artéria celíaca, sendo que há exceção quanto ao suprimento da faringe primitiva, do sistema respiratório inferior e grande parte do estômago. Agora, passando do desenvolvimento do intestino primitivo para o desenvolvimento do esôfago. O esôfago desenvolve-se na porção caudal a faringe primitiva. Ele é separado da traqueia pelo septo traqueoesofágico. No curso do seu desenvolvimento, há obliteração da luz pela proliferação de grande quantidade de células, sendo que no final do período embrionário acontece a sua recanalização. O terço superior do esôfago é circundado por músculo estriado e o terço inferior é circundado por músculo liso. Ambos os músculos são inervados por ramos do nervo vago. Falando agora da atresia do esôfago, que é uma anormalidade congênita onde ocorre o estreitamento ou completa obstrução do lumen esofágico. Alguns autores relacionam a atresia do esôfago à prematuridade, já que 1 em cada 3 prematuros apresentam a anomalia. A atresia esofágica está associada à fístula traqueoesofágica em mais de 85% dos casos, sendo então possível a correção cirúrgica. A fístula traqueoesofágica é uma conexão ou orifício entre a porção inferior do esôfago e a traqueia. Desenvolvimento do estômago. Inicialmente, o estômago é uma estrutura tubular que aparece como alargamento fusiforme da porção caudal do intestino primitivo anterior e está orientado no plano mediano. Esse primórdio logo se expande e se amplia dorsoventralmente. A face dorsal do estômago cresce mais rapidamente do que a face ventral do estômago, o que leva à formação da curvatura do estômago. Existe outro fenômeno também durante a formação do estômago, que é a rotação do estômago, que à medida que o estômago se desenvolve, ele roda 90 graus no sentido horário em torno do seu eixo longitudinal. Nessa rotação vai haver formação da bolsa omental. O mesentério do estômago. O estômago está suspenso na parede dorsal da cavidade abdominal pelo mesentério dorsal, que agora passa a ser chamado de mesogástrio dorsal. Durante a rotação e a formação da bolsa omental, o mesentério do estômago é deslocado à esquerda do plano mediano. O mesentério ventral, ou mesogástrio dorsal, prende o estômago e o duodeno ao fígado e à parede ventral da parede abdominal ventral. A bolsa omental. A bolsa omental é uma cavidade
que se expande transversal e cranialmente. Localiza-se entre o estômago e a parede abdominal posterior, que facilita os movimentos do estômago. Conforme o estômago cresce, a bolsa omental se expande e forma o recesso inferior da bolsa omental ou aumento maior. O recesso inferior desaparece quando as camadas do aumento maior se fundem. A bolsa omental se comunica com a parte principal da cavidade abdominal através de uma abertura, o forame omental. O desenvolvimento do duodeno. O duodeno desenvolve-se a partir de duas porções, da porção caudal do intestino anterior e da porção cranial do intestino médio e do mesênquima esplâncnico associado ao endoderma destas porções do intestino primitivo. A junção das duas porções do duodeno se dá após a origem do ducto biliar. E como é formado por duas porções, a vascularização do duodeno é dupla, por ramos da artéria celíaca e mesentérica superior. Durante a quinta e a sexta semanas, a luz do duodeno se torna progressivamente menor e é temporariamente obliterada pela proliferação de células epiteliais. No final, o duodeno volta a se recanalizar no final do período embrionário. Estenose e atresia duodenal. Estenose duodenal é a oclusão parcial da luz do duodeno. Geralmente resulta da recanalização incompleta do duodeno. A atresia duodenal é a doença em que o duodeno não se desenvolveu adequadamente, não estando aberto e não permitindo a passagem do conteúdo abdominal. O desenvolvimento do fígado e do aparelho biliar. O fígado e a vesícula biliar e as vias biliares originam-se a partir do divertículo hepático da porção caudal do intestino anterior. O divertículo hepático expande-se para o septo transverso, cresce rapidamente e forma duas porções, a porção maior, cranial, que dá origem ao primórdio do fígado, e a pequena porção caudal, que dá origem à vesícula biliar. O desenvolvimento do fígado e do aparelho biliar apresenta o crescimento rápido do fígado durante a quinta e a 10ª semana, a hematopoese, que se inicia na 6ª semana e confere ao fígado o aspecto vermelho brilhante, e a formação da bile começa durante a 12ª semana, e ainda há uma proliferação de células endodérmicas que originam cordões entrelaçados de células hepáticas e células epiteliais de revestimento dos ductos hepáticos e intrahepáticos, formando os chamados cordões hepáticos, que são os primórdios dos sinusoides hepáticos. Existem duas doenças associadas ao fígado, que é a anomalia do fígado e a atresia biliar extrahepática. A anomalia do fígado são pequenas variações na lobulação do fígado, que são comuns, porém, às anomalias hepáticas congênitas, são raras. Variações dos ductos hepáticos, biliar e cístico também são comuns e clinicamente significativas. E a atresia biliar extrahepática é a mais séria anomalia das vias extrahepáticas. A forma mais comum de atresia biliar é a obstrução dos ductos na porta do fígado ou superior a ela. A porta do fígado é uma fissura transversal na face visceral do fígado. O pedículo que liga os ductos hepáticos e císticos ao duodeno é o chamado ducto biliar. E a entrada na bile no duodeno através do ducto biliar só acontece após a 13ª semana e confere ao fígado ao mecônio, uma cor verde escura. O mesentério ventral é a parte que vai ser continuada por Thelma.